A abordagem da frente do módulo 7, Química 3 de hoje, trata de um assunto extremamente importante no tocante aos processos seletivos, o Exame Nacional do Ensino Médio, e principalmente para o nosso conhecimento, né? Porque a gente fala tanto em fontes alternativas de energia, das necessidades, das demandas de energia que a nossa sociedade exige hoje, e a radioatividade não deixa de ser um aspecto a ser considerado. Muitas vezes a gente confunde radioatividade especificamente com armamento, com material bélico, com bomba nuclear, e isso não é justo com relação à radioatividade. A radioatividade em si não é um problema. O problema são as pessoas que são responsáveis por sua utilização e principalmente com a sua manutenção. E é isso que a gente vai abordar hoje no nosso módulo 7 da frente de Química 3. Para que eu possa falar sobre radioatividade, eu vou relembrar com você alguns aspectos que são importantíssimos. Primeiro deles, o que é que vem a ser a radioatividade? Amigos, radioatividade nada mais é do que emissão de partículas, emissão de radiação. Quem é que faz isso? As partículas emitidas ou a radiação liberada, elas são originadas de núcleos instáveis de átomos, como por exemplo o urânio. Então, quando eu tenho a emissão de partículas ou de radiação através de ondas eletromagnéticas, são basicamente fontes dessas estruturas que a gente está citando, os núcleos instáveis. Vamos tentar separar o entendimento de radioatividade somente com os danos causados quando, por exemplo, a gente tem algum acidente. Porque quando a gente fala em radioatividade, a gente vai lembrar de Hiroshima, a gente vai lembrar de Chernobyl, a gente vai lembrar dos acidentes que aconteceram no Japão. Por quê? Porque os acidentes ou efeitos de situações envolvendo radioatividade por uma falta de manutenção adequada ou alguma situação oriunda de características naturais, acidentes de características naturais, os efeitos são muito grandes, são devastadores. É por isso que a gente faz essa relação muito próxima. E o que eu vou procurar fazer aqui é mostrar a radioatividade como fonte alternativa de energia. Tá? Não fique entendendo a radioatividade somente como forma de uso bélico. Eu também posso citar a radioatividade em outras situações. Quer ver? Quando nós estamos diante de tratamentos do câncer, existem duas vertentes utilizadas pela medicina que são conhecidas, e você já deve ter ouvido falar, que são a quimioterapia, que é um conjunto de drogas fortíssimas, né, para combater as células cancerígenas, e a radioterapia. A radioterapia é a utilização da radiação para combater as células cancerígenas. Então, a radioatividade, neste caso, a radioterapia, ela pode ser utilizada como benefício, né? Para quê? Combater células cancerígenas. Existem também exames clínicos utilizando-se dessa técnica. Existe também a determinação da idade de fósseis. Como assim, Vanks? Nós vamos entender o processo de semidesintegração, que a gente chama de meia-vida, e que através da presença do carbono você consegue fazer a estimativa da idade de um fóssil. Iremos ver tudo isso daqui a pouquinho. Onde é que começa a história da radioatividade? Nós podemos trazer como marco o ano de 1895, através de um estudo de um alemão chamado Röntgen. Esse alemão estava estudando eletricidade, ele não estava preocupado com radioatividade. Ele estava estudando eletricidade, estava utilizando raios positivos, ou seja, raios catódicos, e ele utilizava esses raios catódicos dentro de uma ampola, uma estrutura transparente de vidro. O que é que aconteceu? Ele percebeu que parte dos raios dessa luminosidade que ele utilizava dentro das ampolas estavam fora dessa ampola. E quando ele viu isso, ele colocou a mão entre esses raios catódicos e uma placa que ele tinha fluorescente. Quando ele colocou a mão, ele viu as estruturas ósseas de sua mão. Então, essa situação casual não foi proposital, foi casual. Ele estava estudando condução de eletricidade, ele viu raios catódicos que estavam sendo utilizados fora desta placa fluorescente que ele tinha, e quando essa luz que ele teve emitida fora da ampola que ele trabalhava, ele conseguiu visualizar os ossos de sua mão. Quando ele descobre isso, projetado essa visão, essa imagem, ele chama esse raio de raio-x. E é um raio que a gente utiliza até hoje, né? Nos exames de radiologia, para verificar se existe alguma fratura, por exemplo, no braço de alguém que caiu, raio-x. Röntgen, em 1895. Isso, aperfeiçoado esses estudos, rendeu a ele, em 1901, o Nobel de Química. Paralelo a esse estudo,
aconteceu tanto de caráter proposital, porque ele resolveu dar destaque ao estudo do Röntgen, um francês chamado Becquerel. O que é que ele fez? Ele se aprofundou nesses estudos e começou a utilizar uma substância química chamada sulfato de potássio, e ele viu que o sulfato de potássio, que também ele emitia as mesmas características. Ó. O Becquerel viu que o sulfato de potássio duplo emitia raios semelhantes ao raio-x lá do Röntgen na Alemanha. E ele trouxe isso para a comunidade científica. O assunto começou a chamar a atenção, despertar o interesse. E aí surge o nome mais marcante desse estudo. Mary Curie. Mary Curie, uma polonesa que, com auxílio de seu marido, Pierre Curie, traz um estudo mais aprofundado da radiação. E ela conclui, através dos seus estudos, e Mary Curie era muito focada nesses estudos, imagine, em 1897, uma mulher ser ouvida na comunidade científica, uma sociedade eminentemente machista, mas ela conseguiu se impor pelo conhecimento. Conhecimento, meus amigos, ele impõe, ele abre portas. Nada me impressiona, Vanks, nada me impressiona mais do que conhecimento. Não adianta vir para cima de mim com sobrenome famoso ou com conta no banco cheio de dígitos. Isso não me impressiona. O que me impressiona é o conhecimento. E Mary Curie impressionou a comunidade científica com o conhecimento que ela tinha de radiação. Ela conseguiu comprovar, através de seus estudos, que a intensidade de radiação tinha uma relação direta com um elemento químico chamado urânio. E ela trouxe isso. Final do século, 1897. A intensidade da radiação ela é sempre proporcional à quantidade de urânio. Então, maior quantidade de urânio, maior radioatividade. Mary Curie, auxiliada pelo seu marido Pierre Curie. Mary Curie se envolveu tanto no estudo de radioatividade que foi vítima de seus próprios estudos, porque ela se submetia a uma intensidade muito grande de radiação. Ela, para fazer os estudos, ela ficava exposta, sem a proteção adequada. Mary Curie trouxe uma série de informações importantes nos seus estudos, dentre elas que o polônio e o rádio, que são subprodutos de quem? Do urânio, eram mais radioativos do que o próprio urânio. Olha só. O polônio era mais radioativo do que o urânio, e o rádio era mais radioativo do que o urânio e que o próprio polônio. Em 1903, o casal Curie, Mary Curie e Pierre Curie, ganharam o Nobel de Física. E em 1911, Mary Curie ganhou seu segundo Nobel, agora o Nobel de Química, quando ela consegue isolar de forma clássica o elemento rádio. Polônio e rádio, portanto, extremamente radioativos. Por isso que a Curie sentiu tanto os efeitos colaterais da radiação. Mary Curie mostrou ao mundo que alguns átomos emitiam radiação. E esses átomos que emitiam radiação eram estáveis e eles se desintegravam. E essa desintegração ela tinha como característica um tempo homogêneo para que isso ocorresse, que a gente vai estudar daqui a pouco, que são os processos de semidesintegração, ou também conhecidos como meia-vida. A radioatividade traz para nós a emissão de algumas partículas. As emissões radioativas são divididas em 3 grupos. Quais são as emissões radioativas, Vanks? A primeira delas, as emissões alfa. As emissões alfa são constituídas de 2 prótons e 2 nêutrons. Bom, se ela tem 2 prótons, significa dizer que ela vai ser uma carga positiva. Segunda emissão, a emissão beta. Ela possui cargas negativas, ela possui um elétron. E gama. A gama não possui carga, presta atenção. A emissão radioativa gama não possui carga, não possui massa, mas ela emite o quê? Através do núcleo, ela emite ondas eletromagnéticas. Tá? Na prática, o que é que a gente vai ter que aprender? Toda emissão de partícula alfa diminui 4 unidades no número de massa do átomo. Toda emissão de partícula alfa diminui 2 unidades no número atômico. Cada vez que uma partícula alfa é emitida, você reduz 4 unidades no número de massa do átomo e 2 unidades no número atômico. Quando você emite uma partícula beta, você mantém o número de massa intacto e você aumenta 1 unidade no número atômico. Esse macetezinho que eu estou te passando aqui é o que a gente mais utiliza para fazer os exercícios de emissões radioativas. Vamos a algumas características dessas partículas. Já falei que a partícula alfa ela tem 2 prótons e 2 nêutrons, consequentemente ela é carga positiva. Poder de penetração da partícula alfa, muito pequeno. Ela atravessa no máximo uma folha de papel. Partículas beta, um elétron, carga negativa. Penetração, um pouco maior. Ela consegue, por exemplo, atravessar roupas grossas. E a partícula gama? A
partícula gama não tem carga, não tem massa e ela tem uma elevada capacidade de penetração. A partícula alfa, para você ter uma ideia, a emissão radiativa alfa, ela consegue atravessar uma parede de chumbo, parede de concreto, por exemplo, tá? Então vamos lá. A radioatividade ela apresenta duas leis importantes para nós. A primeira lei, que a gente vai chamar lei de Soddy, e a segunda lei de Fajan. Não precisa nem se preocupar com os nomes desses cientistas, o importante é você entender. Acabei de comentar isso para você. Primeira lei diz o quê? Quando você tem a emissão de uma partícula alfa, o seu número atômico diminui 2 unidades e o seu número de massa 4. Veja aqui, na tabela periódica, o número de massa é sempre maior do que o número atômico, viu? Pode até acontecer dele aparecer embaixo, mas normalmente a gente usa o número de massa em cima e o número atômico embaixo. O maior é o número de massa. Qual é o número de massa dessa estrutura hipotética X aqui? 234. Qual é o número atômico? 90. Você emitiu uma partícula alfa. Quando você emite uma partícula alfa, você diminui 4 aqui em cima. Ó. 234 ficou quanto? 230. E aqui embaixo, o que é que eu faço? Eu diminuo 2. 90 menos 2 ficou quanto? 88. A partícula alfa é acompanhada da emissão de uma partícula gama. Lembre-se, partícula gama não tem massa, não tem carga, emite ondas eletromagnéticas a partir do núcleo e tem uma grande capacidade de penetração. Segundo a lei da radioatividade, quando um átomo radioativo emite uma partícula beta, o que é que acontece? Seu número atômico aumenta a unidade e seu número de massa não se altera. Veja, o mesmo elemento 234,90. Mandei uma beta, emiti uma beta, o número de massa continua e o número atômico aumenta 1, de 90 virou 91. Essas são as duas leis da radioatividade, sem dúvida é o que a gente mais utiliza na resolução do exercício. Eu coloquei aqui também, para que a gente pudesse ter conhecimento, as equações de desintegração. O que seria isso aqui, Vanks? Desintegração. Seria o rompimento do núcleo. E aí o que acontece? Esses elementos que possuem núcleos instáveis, eles vão sofrer um processo que a gente chama de transmutação. É literalmente um elemento químico se transformar em outro. Quer ver? Olha só. Um átomo de rádio, está aqui o rádio, de número de massa 226 e número atômico 88, transmuta-se no elemento X. Ele vai se transformar no X. Ó. O rádio vai se transformar no X. Ao emitir 2 alfa e 3 betas. 2 alfa e 4 betas. A pergunta é, qual é o número de massa do elemento X e o número atômico? Faça separadamente. Ó. 2 partículas alfa. Mandei uma alfa aqui. Pronto. Como é que ele vai ficar? Diminui 4. 222. Diminui 2 aqui. 86. Outra alfa. Diminui 4. 218. 84. Agora vamos para as betas. 4 betas. Eu não vou fazer 4 desenhos, não. 4 betas, eu vou fazer o quê? Cada beta faz o quê? Cada beta, Vanks, aumenta 1 no número atômico. Então, mantenho 218. 84 com 4. 88. Essa seria a nossa resposta. O elemento que você obteve a partir do átomo de rádio desintegrado foi o elemento X, 218 no seu número de massa e 88 no seu número atômico. Beleza? Olha o segundo exemplo. Um átomo X de número de massa 130 e número atômico 52 transmuta-se no elemento W ao emitir 4 partículas alfa e 6 beta. Então vamos lá. Está aqui o X, 130, 52. Vamos lá. Uma alfa ficou como? 126, 50. Diminui 4 em cima e 2 embaixo. Próximo. Próxima alfa que você mandar. 122, 48. Mais uma alfa. 118, 46. Vanks, se eu quiser fazer uma conta só, posso? Claro, eu estou fazendo aqui separado para que você tenha uma noção do que é que acontece. Por exemplo, emitir 4 partículas alfa. Você já podia fazer 4 vezes 4, 16, diminuir do 130 menos 16, 114. Não tem problema. Eu estou colocando isso aqui no primeiro momento para efeito didático, tá? E o 46 ficaria quanto? 44. Pronto. Aqui foram 4 partículas alfa. Depois disso, ele emitiu 6 betas. Como a beta mantém o número de massa, vai ficar 114 aqui. E aumenta 1 no número atômico. Então, se você emitiu 6 beta, vai aumentar 6 unidades. Então, 44 somado com 6 daria quanto? 50. Insisto, você não é obrigado a escrever um de cada vez. 4 alfa, 4 vezes 4, 16. Era só fazer 130 menos 16. E encontrar quanto? 114.
O 52, 2 vezes 4, 8. 52 menos 8 daria quanto? 44. Está aqui, ó. Com as 6 betas, 44 mais 6, 50. O processo, a formatação de resolução, você faz da maneira que você se sentir mais seguro. Se você quer fazer direto, pode fazer. Se você quiser fazer passo a passo, também, não tem problema, responde do mesmo jeito. Período de semidesintegração ou meia-vida. O que seria o período de semidesintegração ou meia-vida? As partículas radioativas que possuem núcleos instáveis têm uma característica muito interessante. Elas, quando submetidas a um determinado tempo, elas vão reduzindo a sua quantidade, cada período, pela metade. Então, meia-vida é o quê? É o tempo necessário para que você tenha uma amostra radioativa que vai sofrer a desintegração. Tá, mas o que resulta? Resulta que você fica com a metade da massa que você possuía. Você vai ficar com a metade da estrutura que você possuía no momento inicial. Olha os exemplos que eu coloquei. O césio-137, esse elemento aqui, esse isótopo do césio, ele vai nos remeter a um acidente nuclear que nós tivemos no Brasil nos anos 80. No estado de Goiás, nós tivemos emissão de césio-137 com algumas vítimas fatais. Tá? O césio-137 tem meia-vida 30 anos. O que significa meia-vida 30 anos? Meia-vida 30 anos significa o seguinte, a cada 30 anos, a redução pela metade da massa que você possuía originalmente. Ele diz assim, ó, o césio-137 tem meia-vida de 30 anos. Quantos gramas de césio irão restar após 120 anos de uma amostra contendo 800 gramas? Então, o que você vai fazer? Pega a amostra original. Essa amostra original, depois de uma meia-vida, ela vai ficar com quanto? Com 400 gramas. Vanks, quantas meia-vidas eu vou ter neste exercício? Vamos pensar? 120, você dividir 120 por 30, você vai ter quantas meias-vidas? 4 meia-vidas. Porque cada um é 30? 30, 60, 90, 120. Então vamos fazer isso aqui em 4 vezes. 30 anos depois, mais uma meia-vida, você vai ter quantos gramas? 200. 30 anos depois, mais meia-vida, você vai ter 100 gramas. 30 anos depois, mais meia-vida, você vai ter 50 gramas. Olha só, 1, 2, 3, 4 meia-vidas. De 800 gramas de urânio, depois de 120 anos, você ainda tem 50 gramas. O que é que eu quero dizer com isso? Que as emissões radioativas, meus amigos, elas continuam no ambiente durante décadas, durante séculos, dependendo do material que você trabalha. Alguns têm meia-vida de séculos, de milênios, outros têm de dias. É o caso aqui do exemplo seguinte. Após algumas desintegrações sucessivas, uma amostra de iodo 125, meia-vida de 60 dias, olha a diferença, o anterior era 30 anos, esse aqui a meia-vida dele é de 60 dias. Passou a ter 1,56,25% de sua massa original. Quantos dias você tem aqui? Determina o número de dias necessários para que isso ocorra. Quando ele fala em porcentagem, você é muito inteligente para entender que você vai ter que partir de onde? Do 100. Então você faz isso, ó. 100%, uma meia-vida, vai ficar com quanto? 50%. Próxima meia-vida, eu vou ficar com 25%, ou seja, quando passar 60 dias, né? Mais uma meia-vida, eu vou cair para 12,5%. Eu estou dividindo por 2. Mais uma meia-vida, eu vou ficar com 6,25%. Mais uma meia-vida, eu caio para 3,125%. Mais uma meia-vida, eu vou cair para 1,5625%. Bom, qual foi a pergunta? Quantos dias? Vamos ver quantas meia-vidas você teve aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 meia-vidas. Cada uma, 60 dias. Quanto tempo você precisou? 360 dias. Aproximadamente 1 ano para que essa amostra de iodo fosse eliminada. Né? Aproximadamente 1 ano. Você ainda tem 1,5% da estrutura original. Observe aqui que o tempo independe da quantidade de átomos, né? Independe. Aqui depende da quantidade de átomos. Você, com 6 ciclos de semidesintegração, ou 6 períodos, ou 6 meia-vidas, você teria eliminado praticamente todo o material radioativo. Você ia ficar com 1,56. Fissão nuclear e fusão nuclear. Nós precisamos fazer a distinção entre o que é fissão e fusão. Fissão é a junção. Fissão é a quebra, e fusão é a junção. Perdão ter cometido essa inversão de conceitos. Olhe lá para o desenho aqui embaixo. O
que acontece no desenho da fissão e da fusão? Na fissão, você tem um núcleo que ele quebra, desmembra em mais de um. Veja. Na fusão, você tem mais de um núcleo gerando um só. Fusão nuclear seria o quê? Fusão, junção de núcleos atômicos. Fissão, quebra de um núcleo atômico. Tá? Vanks, as usinas nucleares, elas são oriundas de quê? Usinas nucleares, elas utilizam como processo o bombardeamento dos nêutrons. Então, você usa o quê? A fissão nuclear. Eu tenho tanta curiosidade em entender o funcionamento de uma usina nuclear. Você acreditaria se eu dissesse para você que o funcionamento de uma usina nuclear é tão simples quanto da usina hidrelétrica? Porque a usina nuclear consiste no quê? Se você tiver urânio, para quebrar urânio e colocar a liberação de energia dele para aquecer a água, após aquecer a água e essa água se transformar em vapor, o vapor vai acionar as turbinas. É só assim. E qual é o risco que tem, então, na usina nuclear? Você tem a fissão, você quebra o urânio, você libera energia, essa energia aquece a água se torna vapor, o vapor aciona as turbinas. Qual é o risco? O risco são os subprodutos. Quando você faz a desintegração do urânio, você gera subprodutos que possuem radioatividade maior do que o próprio urânio. Aí o que você tem que fazer? A acomodação. O grande risco é a acomodação, porque você tem que submeter lá a estruturas que possam ter um reservatório adequado e uma temperatura muito baixa. Se você deixar essa temperatura oscilar, você vai ter problemas gravíssimos. Trouxe aqui alguns exemplos de questões para que a gente pudesse trabalhar e que você pudesse entender comigo o que a gente conversou. Trouxe algumas aplicações, tá bom? Vamos fazer juntos. Todas essas questões já foram questões anteriores cobradas em processos seletivos do Exame Nacional do Ensino Médio ou de outras instituições de ensino superior de caráter privado. Em 6 de julho de 1945, no estado do Novo México, nos Estados Unidos, foi detonada a primeira bomba atômica. Ela continha cerca de 6 kg de plutônio e explodiu com uma força de 20 mil toneladas de explosivo TNT, que é o trinitrotolueno. A energia nuclear, no entanto, também é utilizada para fins mais nobres, como curar doenças, através da terapia de radiação e também em aplicações industriais. Aí ele nos dá aqui 5 itens e pede para que você analise quais são os verdadeiros ou falsos. O primeiro deles diz assim: partículas alfa possuem uma baixa penetração, certo? E os núcleos que emitem essas partículas perdem 2 unidades de número atômico e 4 unidades de número de massa. Quando a gente emite uma partícula alfa, ela tem pouca penetração. Quem é que penetra mais? Beta. E mais ainda, gama. Aqui a gente pega, diminui 4 na massa e 2 no número atômico. Tá certo isso aqui? Verdadeiro. O item de número 2 diz como: partículas alfa são formadas por um fluxo de alta energia de núcleos de hélio com 2 prótons e 2 nêutrons. É assim a partícula alfa? Exatamente, amigos. 2 prótons e 2 nêutrons, que caracteriza-se muito com a estrutura de quem? Do primeiro dos gases nobres, o hélio. 2 prótons e 2 nêutrons. E as partículas betas? Partícula beta é um elétron. Item de número 3. Partículas gama são uma forma de radiação eletromagnética? Sim. Os núcleos emitem ondas eletromagnéticas, que não possuem massa ou carga, certo, sendo, portanto, menos penetrantes que as partículas alfa e beta. Está tudo bonitinho, com exceção disso aqui. Elas não são menos penetrantes. As que têm mais capacidade de penetração dentre as emissões radioativas é a gama. Isso aqui está falso. Como é que é a sequência lá da penetração, Vanks? A alfa menor que beta, beta menor que gama. Item de número 4. Partículas beta são elétrons ejetados a alta velocidade de um núcleo, certo? E possuem uma massa muito menor do que a massa de um átomo. Beleza. Um elétron, Vanks? Sim. E o último item. Partículas beta são mais penetrantes que as alfa, certo? E a perda de uma única dessas partículas produz um aumento na unidade do número atômico. Olha o beta. Mantém o A e soma 1 no número atômico. É assim que você encontra o alfa, é assim que você encontra beta. Quais são os itens certos? 1, 2, 4, 5. Na questão de número 2, o autor traz o seguinte: após algumas desintegrações sucessivas, o tório, massa 232 e número atômico 90, muito encontrado na orla marítima de Guarapari, no Espírito Santo, se transforma no chumbo 208, número atômico 82. Qual o número de partículas alfa e beta emitidas nessa transformação? Então, vamos pensar aqui, preste atenção. Você tem inicialmente o tório 232, 90, que se transforma no chumbo 208, 82. Então, o primeiro passo é achar as partículas alfa. O primeiro passo é achar alfa. Como, Vanks?
Pega o 232 da massa, diminui do 208. Quando você fizer essa conta, você vai encontrar 24. E vai lembrar um detalhe. O que acontece quando existe uma desintegração sucessiva, onde existe emissão de partícula alfa? Você diminui 4 na massa e diminui 2 no atômico. E na desintegração por emissão de partícula beta? Mantém a massa e soma 1 no atômico. Pronto, é isso aqui. Então vamos lá. Se eu sei que eu diminuo 4 no número de massa, quando eu dividir 24 por 4, vai dar quantas alfa? 6. Pronto, já matei a primeira parte, 6 alfa. O que acontece com essa primeira sequência? Vamos prestar atenção aqui, ó. Tório, 232,90, vai mudar para chumbo, 200 e quanto? 208, 6. Só que quando a gente faz o alfa, a gente diminui quanto no número atômico? 2. 6 vezes 2 dá quanto? Dá 12. Então, esse 90 aqui, tu tem que diminuir 12. 90 menos 12 dá 78. Observe que essa não é a estrutura final dessa desintegração. Essa estrutura final aparece quanto lá no número atômico? 82. Então, olha aqui o que eu vou fazer. Reescrevo o chumbo com 208 de massa e com 82. Preste atenção. Essa aqui não é a estrutura final? Manteve-se o A, não foi? 208. Você foi de 78 do número atômico para 82. Aumentou quanto? Aumentou 4. Cada partícula beta, veja, cada partícula beta emitida na desintegração sucessiva é uma unidade no número atômico. Então, você eliminou o que aqui? 4 beta. Então, você tem 6 alfas emitidas e 4 beta. Você vai marcar o que aqui? Nessa questão número 2, você marcaria a letra A, ok? Aí ele diz assim na questão de número 3. Nas reações químicas, ligações entre os átomos são quebradas e novas ligações são formadas. Mas, apesar de todas as modificações que podem ocorrer nas estruturas das moléculas e íons, os núcleos atômicos permanecem intactos. Nas reações nucleares, por outro lado, os núcleos sofrem alterações que envolvem energias muito maiores do que as energias nas reações químicas. Esse texto todo não vai precisar para nada. Esse fato justifica o interesse pelas reações nucleares. Nossa questão começa bem aqui. As equações a seguir representam 2 importantes tipos de reações nucleares. É aqui que começa o nosso exercício. Até então, era só informação para mostrar conhecimento de causa. Vamos ver aqui o que ele diz. Letra A. A equação A representa uma fissão. A equação A representa uma fissão. O que é que você tem aqui, amigos? Você tem 2 núcleos gerando 1. Isso aqui é fissão? Não, isso é fusão. Letra B. O que é que tem na B? Na equação B, temos uma transmutação com liberação de 20 partículas alfa. Vamos pegar aqui o 235 menos 147. Ó, saiu 235, caiu para 147. Vamos diminuir. 7 para 15 dá 8. 5 para 13, 8. 88. 88 dividido por quanto? Cada partícula alfa libera quanto? Alfa diminui 4 na massa e 2 no atômico. Então, quando eu dividir 88 por 4, dá 22 partículas alfa. Ele está dizendo aqui quantas? 20. Também não serve. O número de massa do hélio corresponde a 2. O hélio está assim. 4, 2. Não, não. O número de massa do hélio seria quanto? 4. Na equação A, estão representados 2 isótopos de hidrogênio. Aqui você tem o isótopo H12 e aqui H13. Está certo a letra D? Está. Então, a resposta à questão número 3 é a letra D. Outra questão que eu coloquei aqui para você, para que você exercitasse junto comigo e aprendesse de forma definitiva, cita o acidente de Chernobyl. No acidente nuclear de Chernobyl, ocorreu um vazamento para a atmosfera de vários radioisótopos, sendo que um dos nocivos ao ser humano e ao ambiente é o estrôncio. Sabe-se que a meia-vida desse radioisótopo é de aproximadamente 28 anos. Determine a porcentagem que você ainda tem no ambiente após 112 anos. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o número de meia-vidas. Quantos você tem? Muito simples. O que é que eu vou fazer? Vou pegar o 112 e vou dividir pelo 28. Quando eu fizer isso, vou encontrar quanto? 4. A pergunta não foi quantas meia-vidas, perguntou quanto eu teria de porcentagem. A gente começa com quanto? A gente começa com 100.
Uma meia-vida cai para 50. Uma segunda meia-vida eu caio para 25, essa desintegração. 25 eu vou cair para 12,5. Quantas já fiz? 1, 2, 3. Está faltando uma. Mais uma meia-vida. Nossa resposta seria quantos por cento? 6,25%. Olha só. O acidente de Chernobyl, após 112 anos, aconteceu nos anos 80, ainda teria só o estrôncio, só para você ter uma noção, 6,25% da quantidade de material que foi emitido. E eu coloquei mais uma questão aqui, que é a questão número 5, que diz assim, ó, o decaimento do tecnécio 99, um radioisótopo empregado em diagnóstico médico, está representado no gráfico. Uma amostra de tecnécio 99, apresenta uma desintegração de 2 vezes 10 a sétima desintegrações por segundo. Utilizando essas informações do gráfico, pode-se observar quando é que nós vamos ter 2,5 vezes 10 a sexta. Bom, o que você vai ter que fazer, amigos? Presta atenção. 2 vezes 10 a 7. Vamos dividir isso aqui. 2 vezes 10 a 7 vai ficar quanto? 1 vezes 10 a 7. Divida de novo. 0,5 vezes 10 a 7. Divida de novo. 0,25 vezes 10 a 7. Antes não vai achar 2,5 vezes 10 a sexta nunca. Claro que vai. Isso aqui é a mesma coisa de 2,5 vezes 10 a sexta, rapaz. Presta atenção. Quantas meia-vidas? 1, 2, 3. 3 meia-vidas. Para eu saber o tempo, o que você vai fazer? Vai lá no gráfico. Esse meia-vida é no gráfico. Procura a massa, pessoal. Ó, tá aqui a massa. Começou com quanto? Com 10. Meia-vida vai ter que parar onde? No 5. Ó, desintegração vai ficar na metade. Quanto que é isso aqui? 6 anos. 3 vezes 6 anos. Quanto tempo necessita? 18 anos para que isso ocorra. Um conhecimento de matemática básica, se você não tivesse transformado esta nossa potência, você não conseguiria achar. Eu espero que você tenha compreendido essas explicações. Tentem fazer as questões de número da página 45 e 46. No próximo encontro a gente resolve as tarefas de sua apostila.